Talvez não existisse candidato pior a Viking em toda a Berker. Porém, mesmo sendo o mais improvável de todos, Soluço conseguiu não apenas provar seu valor, mas transformar a vida de toda a sua vila. E para isso, ele usou uma dose de teimosia, uma pitada de ingenuidade, muita coragem, alguns improvisos aqui e ali, e claro, dragões. Hoje, aproveitando o lançamento em live action dessa obra-prima das animações, revisitaremos essa jornada sob uma nova perspectiva, agora não focada nos dragões, mas sim em seu domador. Como Soluço, um menino franzino e frágil, se transformou em um líder forte, resiliente e no maior domador de dragões de toda a história viking. Mas antes de falar sobre o treino do Soluço propriamente dito, a gente precisa responder uma pergunta importante. Por que ele se preocuparia em treinar para começo de conversa? Afinal, ele tem um dragão, e isso já não seria mais do que o suficiente? E a resposta é não, porque tão importante quanto o dragão é o cavaleiro. É ele quem dá os comandos e é ele quem toma as decisões certas nas situações mais perigosas, especialmente durante os combates aéreos, onde cada segundo e cada manobra contam. E cavalgar em um dragão exige muito mais do que só se manter firme. O cavaleiro precisa se mover com o dragão, influenciando sua direção com o corpo. O domínio vem da sincronia, e isso exige resistência, flexibilidade, coordenação e força. A gente vê algo semelhante na vida real, por exemplo, com os pilotos de caça. Durante manobras em alta velocidade, eles enfrentam a chamada força G, acelerações extremas que desafiam os limites do corpo humano. A gravidade que sentimos no dia a dia é de aproximadamente 1 G, cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas em combates aéreos, essas forças podem chegar até 9 G. Isso significa que um piloto de 70 kg pode, por breves momentos, sentir como se estivesse pesando mais de 600 kg. Isso já seria suficiente para deixar qualquer um no chão. Mas o problema vai além do peso. Essa força puxa o sangue para longe do cérebro, o que pode causar visão turva, confusão mental e até desmaios. Nada ideal no meio de um combate aéreo. Para evitar isso, os pilotos de caça usam trajes de compressão nas pernas e executam uma manobra chamada de anti-G. Uma sequência de respirações curtas e intensas, junto com contrações musculares fortes nos quadríceps, glúteos, posteriores, panturrilhas e abdômen. Quanto mais forte for o corpo, menor o risco de letargia ou perda de consciência. Por isso, o treinamento de força é parte essencial da rotina desses pilotos. Agora, claro, o Banguela não é um jato de combate, mas o Soluço, montado em um dragão em alta velocidade, com mergulhos, curvas fechadas e acrobacias, também seria exposto a fortes forças G. E, por não ter um cockpit, apenas uma corda o segurando, isso não seria o suficiente para garantir um voo estável e eficiente. Tudo dependendo do próprio corpo do Soluço. A força para resistir às acelerações, a resistência para voar por longas horas e a flexibilidade para se mover com fluidez. Soluço não poderia apenas ficar montado no Banguela, ele teria que voar junto com ele, ser uma extensão viva do dragão, e isso exige treino. Ok, mas que tipo de treino exatamente Soluço deveria fazer? Bom, considerando que seu objetivo principal seria melhorar sua performance no voo com o Banguela, grande parte do seu treino deveria ser em cima dele. Isso inclui desde voos técnicos, com foco em precisão e controle e aprimoramento de técnicas já adquiridas, até treinos mais dinâmicos ou pequenos jogos que exigem agilidade, estratégia e sincronia com o Banguela. Cada treino teria uma intenção clara: expandir seu repertório motor e transformar movimentos isolados em manobras instintivas. Para isso, Soluço teria que manipular uma série de variáveis do voo, como a duração das sessões, o número e tipo de manobras, a quantidade de alvos, o espaço de voo, a presença ou ausência de obstáculos e até fatores ambientais como vento, visibilidade e velocidade. Isso prepararia Soluço para situações inesperadas, onde criatividade, tempo de reação e tomada de decisão rápida são absolutamente fundamentais. Apesar do treino técnico ser importante para Soluço manter níveis básicos de preparação física, só o treino técnico não seria suficiente para levar Soluço ao próximo nível. Porque voar bem não depende só de saber o que fazer, depende do corpo conseguir executar o que a mente imagina.
Bom, mas agora vamos para o treinamento. Vamos começar pelo treinamento de força. O foco do soluço deveria estar no ganho de força muscular e não necessariamente em hipertrofia. Isso significa trabalhar com cargas altas, utilizando principalmente a faixa de 2 a 5 repetições por série, mantendo-se longe da falha mecânica com intervalos de 2 a 5 minutos de descanso entre as séries e realizando de 2 a 6 séries por sessão para cada grupo muscular. Os exercícios escolhidos deveriam ser compostos, ou seja, aqueles que envolvem múltiplas articulações e grupos musculares ao mesmo tempo. Estamos falando de agachamentos, levantamento terra, supino reto e remadas. Esses movimentos criam uma base sólida de força e transferem bem para as demandas do voo, especialmente no que diz respeito a manter o corpo estável e aplicar os comandos com precisão. O foco especial seria nos membros superiores, que são fundamentais tanto para o controle do dragão quanto para manter o posicionamento corporal correto durante as manobras aéreas. Mas é claro que o soluço não poderia esquecer do core e da cervical. Embora o core já seja exigido nos exercícios compostos, exercícios complementares como flexões laterais e rotações do tronco seriam essenciais para manter sua coluna forte, estável e saudável. Já a musculatura do pescoço, frequentemente negligenciada, teria papel fundamental no voo. Exercícios isométricos e isotônicos para a cervical ajudariam o soluço a resistir melhor às mudanças bruscas de direção e à força G, preservando sua saúde e melhorando sua eficiência aérea. Quanto à hipertrofia, o objetivo aqui seria minimizá-la. Isso porque músculos excessivamente grandes poderiam prejudicar a aerodinâmica e a eficiência do voo. Mas pode ficar tranquilo, com esse tipo de treino, soluço definitivamente deixaria de ser um palito para dragões. Agora, vamos falar um pouco sobre a resistência. Muito provavelmente, soluço voaria todos os dias, e convenhamos aqui, ele tem um dragão, eu faria o mesmo. Então, entre os voos recreativos e os treinos técnicos, seu corpo já receberia uma boa dose de estímulos leves e moderados ao longo da semana. Por isso, seu foco principal deveria estar no desenvolvimento da resistência anaeróbica. Mas o que é isso exatamente? A resistência anaeróbica é a capacidade do corpo de produzir energia rapidamente sem depender do oxigênio. É o sistema responsável por manter altos níveis de força e potência repetidas vezes. Algo fundamental em combates aéreos intensos e manobras exigentes com o banguela. Existem duas formas principais de treinar essa capacidade: o SIT, Sprint Interval Training, e o HIIT, High Intensive Interval Training. O SIT é focado em melhorar a potência e a força explosiva, atuando diretamente no aumento da taxa de desenvolvimento de força e na eficiência do ciclo de alongamento e encurtamento muscular. Fique ligado, nos próximos vídeos vamos aprofundar isso daí. Já o HIIT é excelente para melhorar a capacidade do corpo de remover resíduos da respiração celular, como o lactato e o H+, além de aumentar o VO2 máximo, ou seja, o seu teto de consumo de oxigênio, o que abre espaço para futuras adaptações físicas ainda mais avançadas. Mas como isso se traduziria no treino do soluço? Bom, seu treino de SIT poderia ser estruturado da seguinte forma: 6 séries de 30 segundos em intensidade máxima ou all out, com descansos completos, parados, de no mínimo 60 segundos entre os esforços. Isso ajudaria a melhorar sua explosão muscular e eficiência em manobras de alta exigência. Já o HIIT seria feito com os estímulos de 30 a 60 segundos entre as intensidades de 85 a 95% da frequência cardíaca máxima e repetidos de 5 a 6 vezes, com períodos de descanso ativo de mesma duração ou menores. Com esse tipo de treinamento, o soluço estaria preparado para aguentar voos longos, batalhas intensas e qualquer desafio que surgisse nos céus de Berg. Tudo isso sem perder o controle, a precisão e a resistência. Soluço pode ter começado como o garoto mais improvável a se tornar um guerreiro, mas foi justamente a sua determinação, criatividade e agora preparo físico que o transformaram no maior domador de dragões da história. A estreia do live action nos mostra que essa jornada não é apenas de ficção, mas também um símbolo de superação, disciplina e estratégia. E se até ele conseguiu dominar seus próprios medos, e um Fúria da Noite também, quem sabe o que você pode conquistar com o treino certo. Se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual personagem você quer ver analisado por aqui. Até o próximo voo!